Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo de Idiomas. Eu sou Igor Barca e ensino francês, inglês e italiano. No vídeo de hoje eu gostaria de deixar uma dica um pouco diferente das dicas que eu tenho dado normalmente sobre gramática da língua francesa, sobre a escrita em francês e inglês. Hoje eu gostaria de falar sobre a compreensão oral, sobre como eu tenho desenvolvido melhor a minha compreensão enquanto faço outras coisas, né? Enquanto corro, enquanto vou ao supermercado, enquanto eu lavo louça. E é isso, vou dar algumas dicas aqui de podcasts em outros idiomas. Vamos lá, solta a vinheta. Gostaria de falar primeiramente sobre os podcasts de francês. Então deixei aqui 3 podcasts de francês para a gente estudar, né? O primeiro é da RFI, na verdade os 2 primeiros são da RFI, da Radio Française Internationale. O primeiro é o Littérature Sans Frontières, é um podcast muito bacana, tá muito legal. Uma jornalista que faz entrevista com vários escritores ao redor do globo. Ela entrevista escritores francófonos, né, africanos, canadenses, árabes, enfim, do mundo da francofonia, né? E entrevista também outros escritores, um escritor americano, tem uma escritora do Reino Unido, né? Esses são os programas que eu menos gosto porque eles são traduzidos, tem ali aquela tradução simultânea, né? E me confunde um pouco, né? Eu não sei que idioma escutar, se eu escuto inglês, se eu escuto francês, né? O inglês está lá no fundo, ou se eu escuto francês, né? Preponderante. Enfim, me confunde um pouco e eu prefiro muitas vezes não ouvir, né? Mas você pode tentar para ver o que é que você acha. O segundo podcast é o Géopolitique, le débat. Talvez você já conheça, talvez você já tenha ouvido falar desse podcast. É bem legal, tá? Bem interessante. São discussões de política nacional. Sempre tem 2 ou 3 convidados que vão debater um tema, um tema quente, um tema do momento. Tá? Então recomendo que você escute, beleza? Mais uma vez, né? Não deve ser considerado um estudo, né? Deve ser considerado uma prática extra, né? Então você está lá correndo, está fazendo seu supermercado, né? Pode ouvir, está dirigindo, você pode ouvir algo, né? Não necessita ali da sua atenção plena, você pode ficar ouvindo alguma coisa. Então ouça um podcast em francês, né? Um desses 2. Caso seja muito difícil para você, caso você ainda seja iniciante no francês, a RFI ela tem alguns podcasts voltados para os iniciantes, voltados para quem está aprendendo francês. Tem notícias em français facile e tem também algumas, se você for no site da RFI, você vai encontrar algumas abas ali divididas por níveis, tá? E vai poder praticar. Bem interessante, bem legal, recomendo. Terceiro podcast, La Rencontre Fortuite, é um podcast independente. Então, uma blogueira vai falar sobre literatura, beleza? Ela vai pegar um tema da literatura. O primeiro podcast que eu vi dela é um podcast sobre as pioneiras da literatura mundial. Ela vai pegar Mary Shelley, por exemplo, e vai falar como ela foi pioneira, né? A Murasaki, lá do Japão, escritora considerada o primeiro romance mundial, né? A Lenda de Genji, se eu não me engano em português ficou assim, né? O Genji Monogatari, que é considerado o primeiro romance, né, do mundo. Então ela vai falar dessas pioneiras, né, sobre as quais normalmente não se fala. Tá? Então é isso, bem legal, gostei bastante. Né? Ela vai falar também, eu acho que o último que eu vi foi sobre literatura japonesa. Bem bacana, beleza? Então esses são os 3 podcasts em francês para você ouvir também. Em italiano tenho outros 3 podcasts para recomendar. Né? Um deles é uma menção honrosa, né? Vou falar por último sobre ele. Então primeiro, com Parole Nostre, é um podcast de 3 professoras italianas que vão falar sobre o dia a dia na Itália, né? Vão falar sobre principalmente comidas, né? Sobre o gelato, sobre cappuccino. Então são discussões bem animadas, bem interessantes em italiano sobre esses temas do dia a dia da Itália.
O Italiano Automático, ele já é um podcast que vai falar, sim, de expressões italianas, né? É um podcast bem italiano, também italianíssimo, mas ele também gosta de frases motivacionais, de textos motivacionais. Então vai falar sobre como se organizar melhor, né? Vai falar sobre pensar grande. Eu acho que o último podcast dele, inclusive, foi sobre isso, né? Pensar em grande, algo do tipo. E o professor Gáudio é a menção honrosa porque ele, na verdade, eu descobri recentemente que ele é um podcast. Quando eu estudava italiano, eu ouvi bastante do professor Gáudio, que ele fala sobre história, gramática, literatura italiana, e ele gravou algumas aulas dele, né? Então você vai ouvir, se você for ouvir o podcast, vai ouvir alunos também, né? Vai ouvir a barulheira e ele tentando interromper ali os alunos que estão fazendo barulho, né? Porque ele está gravando a aula, enfim. Então é bem divertido, né? Saber disso, saber, né, que ali é uma aula mesmo de verdade, né, que está sendo gravada e que a gente está ouvindo, né? Isso é bem legal. Então é isso, são os 3 podcasts que eu recomendo de italiano, os 3 podcasts que eu tenho ouvido atualmente, beleza? Podcast de língua inglesa, né? Você tem aí uma infinidade de podcasts em inglês sobre os mais diversos tópicos, mas vou deixar aqui os que eu tenho escutado, né? Aquela história do skin in the game, né? Então, colocar na pele o que você faz, né? Você indica. Então, vamos lá. Então, o primeiro deles é o The History of Literature. É um podcast bem bacaninha, tá? Bem legal. É um pouco longo, né? Ele fala algumas abobrinhas também, mas é legal, tá? Eu gosto do The History of Literature. Talking Politics, bacana também. Também escuto um dos assuntos do meu interesse, né, além da literatura, é a política. Então eu tenho escutado também esse Talking Politics. Beleza? Tem outros aqui de língua inglesa, né? O assunto deles são outros idiomas, tá? Então nós temos aqui o Greek, German e o Japanese Pod 101. Então esse, além de podcast, é também um canal no YouTube. Então você pode procurar no YouTube, vai ter vários vídeos muito bacanas, bem produzidos, tá? Principalmente o de japonês, que foi o primeiro curso que eles ofereceram, na verdade. Começaram com japonês e hoje tem mais de 30 idiomas. Então se você quer estudar um idioma em outro idioma, em inglês no caso, é só acessar lá qualquer idioma Pod 101, ou também eles têm outro domínio que é o Class 101, né? Então, alguns idiomas não conseguiram ficar pod, acho que o tcheco, por exemplo, é Czech Class 101. Enfim, dá uma pesquisada lá, vale a pena, tá? Vale a pena, é bem legal, já estudei por eles também, certo? Então é isso, podcast de língua inglesa que eu já ouvi, né, e que eu tenho escutado recentemente. E para finalizar, tenho aqui 2 podcasts na nossa belíssima língua portuguesa, o Foro de Teresina e o Xadrez Verbal. O Foro de Teresina, não sei se vocês conhecem, é um podcast da revista Piauí, muito legal, gosto bastante da revista também, né? Eu sou assinante, tento ler, na verdade, é enorme a revista, né? Então a gente tenta ler a revista, tento ler a revista Piauí sempre que eu posso. E temos também o Xadrez Verbal aqui, que deixa eu ver se eu me lembro como é que ele fala, é a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Tá? Então é de fato algo bem longo, né? Tão longo quanto a revista Piauí, né? Se a revista Piauí fosse em áudio, com certeza duraria 5 horas, né? 6, 7 horas, enfim. Mas o Xadrez Verbal ele tem 3, 4 horas de duração. Eu nunca consigo ouvir um episódio todo, mas sempre quando eu estou no carro, né, estou sozinho no carro, eu estou ouvindo o Xadrez Verbal, beleza? Foro Teresina eu escuto nas minhas corridas e etc. Então é importante lembrar, né, que esse podcast que eu indiquei, apesar de serem muito interessantes, apesar de trazerem bastante conteúdo novo, vocabulário, etc., eles não devem ser considerados estudo, né? Vou repetir aqui, mas já falei no início, mas vou repetir mais uma vez para ficar bem claro, né? Por que não deve ser considerado estudo? Porque o nosso foco no CACD deve ser a leitura e a escrita. Esses podcasts eles vêm nos ajudar
apenas ali a manter a prática enquanto a gente está fazendo algo que não requer a nossa atenção assim 100%, né? Então a gente consegue ouvir um podcast, é legal que aquele podcast seja em outro idioma, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da dica. Se gostou do vídeo, se gostou desse estilo de vídeo, né, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com seus amigos. E é isso. Até o nosso próximo encontro. Valeu!